Ok, gente amiga, gente querida, para você que está chegando agora, eu sou o professor Carvalho e você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que agora quer te ajudar a você conseguir o seu objetivo, passar na prova do Banco do Brasil, ok? Bom, e uma das matérias que você vai ver lá no seu edital é a porcentagem. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto? Vem comigo. No caso, então, a porcentagem é simples, extremamente simples, como passar um Pix. No caso, então, é uma fração cujo denominador ele tem que ser igual a 100, ou seja, você divide por 100, daí o nome, porcentagem. Faz sentido? Muito bem. Então, no caso aí, exemplozinhos. 27 dividido por 100, 27 por 100, nada mais, nada menos que 27%. 157 por 100, no caso, então, 157%. Mas aí apareceu aqui 2 sobre 1000. O que é isso? No caso, então, é simples, extremamente simples. Você, o 1000, para se transformar em 100, o que você faz? Exatamente, você divide por 10. No caso aqui, o numerador e o denominador para manter, no caso aí, a fração equivalente. Então você teria, no caso agora, o seu denominador por 100, e aí o 2 dividido por 10, 0,2. Ou seja, 0,2 dividido por 100, 0,2 por 100, 0,2%. Ok, gente amiga? Então, se o denominador não for exatamente igual a 1000, a gente dá o jeito para ele, então, se tornar 100, e aí você achar por 100, no caso, então, a porcentagem. Por exemplo, 1 sobre 20, no caso aí, se você multiplicar o 20 por 5, fica bom. No caso aí, 20 vezes 5 vai dar o 100. E aí, 1 vezes 5, 5. 5 por 100, no caso, então, 5%. É o equivalente a 1/20, ok? Da mesma forma que um quinto. O que vai ser um quinto? Se você multiplicar por 20, vamos saber. E aí, nesse caso, teremos 5 vezes 20, 100. E aí, 1 vezes 20, 20, ou seja, 20 por 100, 20%. Era aquele imposto lá da coroa portuguesa, o quinto, lembra? É 20% do ouro do Brasil. Pois é, olha. Muito bem, no caso, outra coisa essencial para o seu sucesso é você saber lidar com os fatores de aumento e de desconto. Não sabe fator de aumento? Só lamento. Brincadeira. Vamos falar aqui. No caso, então, o fator de aumento é simples, extremamente simples. É um valor que vai ser maior do que 1. Aqui eu estou chamando de fator K, para generalizar. Então, esse valor ele é maior do que 1, por quê? Porque você vai juntar o valor atual, por exemplo, de uma mercadoria, o que ela custa hoje, 100%, que é igual a 1, né? 100 sobre 100, né? E mais o percentual de aumento, que aí você vai somar e vai formar um número só. Esse número, então, ele tem que ser maior do que 1 e você vai utilizá-lo para multiplicar o preço de alguma coisa e já achar o valor aumentado, ok? Vamos ver exemplozinho? No caso, então, um computador cujo preço era 2.000, agora sofreu um aumento de 25%. E aí ele quer saber então, bom, então agora qual será o novo preço desse computador? Então veja o seguinte, é claro que você pode fazer, né, uma regrinha de 3 dizendo que 2.000 é 100% e que os 25% vai dar tanto e depois calcular, no caso aí, né, a soma de 2.000 mais esses 25% que você calculou em separado. Mas você precisa de algo rápido para a sua prova. Ou seja, não é Nescau, mas tem que ser instantâneo, ok? Muito bem, então o que a gente faz? A gente faz de maneira simples, extremamente simples. O 2.000 você multiplica por, já que vai ter um aumento de 25% nesse valor atual que é 100, você passa a ter então um fator 1,25, ok? Os 100% mais os 25, que no caso já possui. Então, quer dizer, você vai multiplicar o 2.000 por 125 sobre 100. E aí, então, nós teremos, nesse caso, então, o 2 de cima, os 2 zerinhos de cima com os 2 zerinhos de baixo,
vai cortar e aí basta fazer então 125 vezes 20. Ou o que dá no mesmo, 125 vezes 2, 250, e aí acrescentou mais o outro zerinho, então você já acha aí o valor da mercadoria aumentada em 2.500, ok? Pois muito bem, aí você olha para esse negócio até com um certo ar de desprezo e aí pensa, pô, mas aí isso aí eu já sabia, isso aí eu consigo resolver com regra de 3, não preciso disso, certo? Até aí concordo, só que eles não vão facilitar para você não, gente amiga. Por exemplo, exemplo 2, sem deixar para depois. Se ele pede para você, no caso aí, 2 aumentos sucessivos de 10%. Por exemplo, você foi promovido, aumentou em 10%. Aí depois teve um aumento salarial lá do sindicato, mais outros 10%. Então 10% mais 10% equivale a um aumento único de 20%, certo? Não! Pegadinha, olha aí. No caso então, quando você multiplica, no caso aí, o aumento de 10%, né? Vamos dizer que seu salário é X, você multiplica então por 10% para dar o aumento, né? Você vai multiplicar por 1,1 uma vez. E aí no caso vai ter um outro aumento de 10%, então você vai multiplicar por 1,1 de novo. Ou seja, um aumento de 10% em cima do outro, que já foi aumentado em 10%. Aí o que vai acontecer? No caso, então, quando você fizer esse produto dos dois aumentos, 1,1 vezes 1,1, no caso, então, seu salário que era X, aumentou em 10% duas vezes, multiplica por 1,21. Ou seja, além dos 100% que era 1, mais quantos por cento? Isso, 21% de aumento, ok? Então, quando você multiplica por 1,25, você está dando 25% de aumento. Quando você multiplica por 1,21, 21% de aumento. Se multiplica por 1,5, 50% de aumento. Ou seja, sempre o fator de aumento maior do que 1, ok? Aí, se eu multiplico por 2, estou dobrando, né? 100% de aumento. Faz sentido? Pois muito bem. Outra coisa também que você precisa saber é o fator de desconto. Como é que funciona? No caso, ele vai estar um valor entre 0 e 1. Por quê? Porque agora, aos 100%, que é o valor original da mercadoria, você subtrai, você diminui, menos o percentual, no caso aí, né, de desconto. Por exemplo, no caso, então, uma geladeira que custa 3.000, se você tiver ali à vista, né, pagar em cash ali, por exemplo, ele, no caso, o vendedor vai te dar um descontaço de 30%. Olha aí. E aí, então, quer saber qual seria aí o valor à vista. Vamos ver? Bom, então, no caso, seria simples, extremamente simples. Você multiplica, no caso, então, o 3.000, já que vai dar um desconto de 30%, o valor original, que era 100, você desconta 30. Nesse caso, então, o que vai sobrar vai ser 70%, não é isso? Do preço original. Então, nesse caso, você multiplica por 0,70. Ok? Então, esse desconto aí de 30%, valendo aí os 0,70, ou seja, 70% do valor original que vai restar. Deu para entender? Pois é, então nesse caso aí nós teríamos 3.000 vezes o 0,70, ou 70 sobre 100. E aí nesse caso então, você pode cortar aí os zerinhos, e aí no caso então nós teríamos 300 vezes 7, no caso então 2.100 seria aí 100, o menor problema, né, para você achar esse resultado, tá certo? Bom, isso aí então é como o cara lá das Casas Bahia, por exemplo, ele faz o desconto lá para você. Ele não vai fazer regra de 3 na hora, ele vai pegar a calculadorazinha dele e vai lançar esse fator de desconto lá. Se é que você não viu isso, né? Pelo menos comigo, quando eu comprei, ele fazia. Tá certo? Então, no caso aí, e se tiver que dar 2 descontos, por exemplo, um desconto de 10% e depois um outro desconto de 20%. Como é que você faz? Vai ter um desconto único de 30%, certo? Não! No caso, então, vamos dizer, né? Uma mercadoria lá custa X,
e aí vai dar um desconto de 10%. Então, dos 100, tirando 10, descontando 10, vai sobrar, isso, 90%. Aí você multiplica por 0,90. Só que tem mais, aí vai dar um outro desconto de 20%. Nesse caso, então, dos 100, tirando 20, restam quantos por cento? Isso, 80. Então, nesse caso, vai multiplicar por 0,80. E aí, então, dados esses descontos aí de 10 e de 20, isso equivale aí a um desconto único de, é só você fazer 0,9 vezes 0,8. Nesse caso, então, 0,9 vezes 0,8, ou 9 vezes 8, 7,2. Então, seria aí, no caso, sem deixar para depois, multiplicar, né, x por 0,72, e aí um descontaço de 72%, certo? Não! No caso, 72 é o que restou, tá certo? 72% do valor original. Então, se restou 72, é porque descontou quanto? Isso, no caso, então, 28%, ok, gente amiga? Muito bem. Talvez até aí mesmo você ainda está desconfiado. Você acha que isso aqui ainda não é o suficiente para você adotar, ao invés da regrinha de 3, ao invés de fazer cada um em separado, adotar os fatores de aumento e de desconto. Mas aí eu tenho uma observação para você, que é a seguinte: você pode utilizar esses dois sujeitos, fatores de aumento e de redução, numa mesma questão, juntos. Vamos ver? Então, por exemplo, aqui, né? Uma senhora, ela fez uma dieta e aí nos 3 primeiros meses ela foi muito bem. Ela perdeu 30% do seu peso. Beleza, mandou benzaço. Só que aí depois relaxou, né? Entretanto, nos 3 meses seguintes, o que aconteceu? Pois é, aumentou o peso em 40%. E aí, então, a gente quer saber, no decorrer do semestre, então, o que aconteceu no final das contas? Aumentou, manteve o valor inicial ou diminuiu? E aí, como saber? Simples, extremamente simples, se você conhece os fatores de aumento e de desconto. Vamos lá? Então, vamos dizer que o peso dela, no caso aí inicialmente, seja aí um peso P. Não sei qual é, mas no caso, o que eu sei é que ela perdeu 30% nos 3 primeiros meses. Então, perder 30% equivale a um desconto de, no caso, então, usar qual fator de desconto? Isso, no lugar, então, né, multiplicaria aí por 0,70. Ok? Muito bem. Sobrou 70% aí do peso original. E aí o que aconteceu depois? Aumentou o peso em 40%, ou seja, no caso então do peso original que era 100, aumentou em 40, passou a ser 140. Por isso então multiplico, não complico, por 1,40. Ok? E aí então, para saber o final da história, é só multiplicar esses dois aqui. No caso então, o 1,4 pelo 0,7. Vamos ver? Então teríamos 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. E aí no caso então, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. E aí então, no final das contas, como tem duas casas após a vírgula, tua resposta tem que ter duas casas também. Por isso então, o peso dela vai ser multiplicado por, no lugar desses dois, um valor único, 0,98. Ora, se ele é um valor menor do que 1, é um fator de aumento ou de desconto? De desconto, não é isso? No caso, então, menor do que 1, né? Entre 0 e 1, é um desconto. Ou seja, se sobrou 98, isso significa que o peso diminuiu. No caso aí, descontou quantos por cento? Apenas 2%. Por isso, então, a letra E, a nossa opção correta. Você gostou?
Então convido a você, curta, comente, compartilhe, né? Deixe os seus comentários aí, né? Para saber aí qual matéria te interessa mais, a gente poder fazer uma live e continuar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e te aguardo no próximo vídeo. Valeu!